Shalom a todos. Hoje é com essa imagem bonita da natureza, que logo, daqui 2 meses, já não dá para ver mais a imagem assim verde, porque entra inverno. Bom dia, pessoal do Facebook, da página, do perfil, de outros grupos no YouTube. Você que eu coloco também no YouTube. Eu gosto muito de assistir as experiências que as pessoas têm com o sobrenatural da parte do Deus vivo, é claro, né? Normalmente, a pessoa, quando ela vai para Jesus, que ela já teve experiências com o mundo espiritual, ainda que seja das trevas, quando ela vai para Jesus, ela já está acostumada a lidar com o sobrenatural. Então, rapidinho, ela já tem dom de revelação, ela já começa, já é arrebatada em espírito, vai ao céu. Deus fala com ela, ela entende, o Espírito Santo fala com ela, ela entende. Ok? Mas as pessoas, principalmente quem já nasceu numa igreja tradicional, ou quem se converteu numa igreja tradicional, de novo, já foi para uma igreja tradicional. Eu, por exemplo, eu converti lendo os evangelhos e fui para uma igreja batista tradicional. O que é tradicional? Eles ensinam sobre a salvação, sobre a santidade, andar em santidade, salvação. Mas eles não ensinam o mover do Santo Espírito, porque foi colocado na cabeça de alguém no passado que cessou. E eles vão passando de geração em geração. O erro dos ministérios, das comunidades, e outros nomes que se dão, né? Das instituições religiosas, denominações, como dizem. O erro delas é que, assim, lá no passado, alguém falou uma coisa que está até fora da Bíblia, e a pessoa carrega aquilo pro resto da vida, pregando, pro século do século. Então, alguém lá no passado da Igreja Batista falou que o dom tinha cessado, e até hoje eles acham que cessou. Mas isso não está escrito na Bíblia. Ok? É igual outras coisas também, gente, de igrejas que alguém morreu, teve uma experiência com Deus assim, assado. Cada pessoa tem uma experiência diferente com Deus, gente. Então a pessoa lá no passado tem igreja, não vou citar nome aqui, outras que a gente sabe, não vou mais citar nome, só falei da Batista porque eu me converti lá. E eu agradeço a Deus, aliás, não é que eu me converti lá, eu firmei a minha fé, tomei decisão de batizar, de seguir Jesus corretamente, o mais correto possível que eu podia lá na Igreja Batista, ok? Tradicional. Então, gente, tem outras igrejas também que lá no passado, 200 anos atrás, 300, 100 anos, alguém teve uma experiência com Deus de um jeito e eles acham que todo mundo tem que ter experiência igual. Gente, eu não concordo com isso. Cada um tem o seu particular com Deus. E você não pode colocar a doutrina, você não pode abrir uma igreja e colocar como alicerce os chamados pais da igreja. Não, gente. A pedra principal do alicerce da igreja é o Senhor Jesus, é o próprio Senhor Jesus. Ela é a pedra principal, é a coluna maior que tem. É o Senhor Jesus, ok? Depois vem os tijolos, as pedras, depende como vai ser construída essa construção, né?
A construção da igreja é pedra. É de pedra, viu, gente? Tinha um altar na antiga aliança que ele tinha que ser feito de pedras e não podia talhar as pedras. Elas tinham que estar do jeito que elas vinham. Eu posso pesquisar aqui e falar, mas esse não é o objetivo. Você pode pesquisar na internet que o altar que não podia talhar as pedras. Ok? Então, uma vez eu aprendi também com outro pastor pregando que a igreja ela é feita de pedra, ela não é feita de tijolinho. Tijolinho é as religiões, que é tudo quadradinho e tudo tem que ser igual, né? A pedra, ela tem tamanho diferente, ela tem curvas diferentes. Ok? E aí entra a questão do comunismo, né? Eu não acredito no comunismo, porque no céu cada um vai receber segundo as suas obras. Então, vai ter gente que vai estar numa posição e vai ter gente que vai estar em outra posição. É só você ler a Bíblia, você vai entender isso. Então as pessoas elas pegam alguns versículos isolados, faz uma doutrina, sai pregando, engana as pessoas. Então, voltando, nós não podemos colocar pais da igreja como pedra principal da igreja, da construção da igreja. Nós não podemos colocar, gente. A pedra principal é Jesus de Nazaré. Quando as pessoas tiram Jesus de Nazaré e colocam o homem, começa a pregar um evangelho misturado. Como você pega um leite e você mistura com alguma coisa com aquele leite. Já não é mais o leite puro, ok? Então, ok? Que o Eterno nos dá a sua graça e a sua misericórdia de entender a palavra dele. Então, a principal pedra é Jesus numa igreja. Se ela coloca um profeta do passado, não estou falando profeta cristão, tá, gente? Não estou nem falando da Bíblia, não. E nem da Bíblia pode colocar. Porque a pedra principal é Jesus de Nazaré. Ok? Se lá na religião judaica eles têm a pedra principal como Moisés, aí é a religião deles, gente. Eu estou falando de cristão, de quem Jesus de Nazaré. Okay? Quem segue Jesus de Nazaré. Messias, o verdadeiro Messias. O verdadeiro Messias de Israel. Quem esperava o Messias? Era só Israel que esperava o Messias naquela época. E ele veio. E voltará. Mesmo eles crendo ou não querendo, Deus não vai parar de fazer sua obra por causa de algumas pessoas que não creem. Deus não para. Deus é Deus. Aleluia. Então, a igreja, a pedra, a coluna principal é Jesus de Nazaré. Ok? Pedro já era uma pedra da construção. Aleluia. Por que tem esse nome Pedro, gente? Ele chamava Simão. Nunca te falaram que o nome Pedro é pedra? Então ele já era uma pedra na construção da igreja. Aquela pedra que recebeu a liderança naquela igreja que já existia ali. Igreja é pessoas reunidas pela fé em Jesus. Ok? Estou falando... tem uma construção espiritual que você não vê. Eu não estou nem falando... Eu não estou falando de... Não vai entender aqui que eu estou falando do templo feito de pedra ou cimento ou madeira, ou o que for. Não estou falando desse templo onde se reúne. Não estou falando desse templo. Estou falando da igreja que a gente não vê, mas que ela existe espiritualmente. A coluna maior é o Senhor Jesus. Pedro já era uma pedra. O Senhor Jesus também é tido como uma pedra de esquina. Por quê? Porque, vamos supor, tinha uma rocha ali, sabe? Tem lugares que você não vai ver rocha, mas pensa num lugar que tem uma rocha, que ninguém conseguia tirar aquela rocha do chão. Então as pessoas falavam, vamos construir aqui encostado nessa rocha, porque a construção vai ficar mais firme. Quando eu vim
Um vendaval não vai derrubar ela. Okay? Então as pessoas usavam ali uma rocha, uma pedra grande a gente não chama de rocha, né? Então eles usavam ali e começava a construção ali em volta. Ok? Isso aí o Senhor Jesus explicou muito bem nos evangelhos. Então, a pedra da esquina, a pedra principal de uma construção da igreja é Jesus de Nazaré. Quando as pessoas tiram Jesus de Nazaré e colocam pessoas, a construção, uma hora ela vai cair. E tem muitas igrejas caindo e as pessoas não entendem por que elas estão caindo. Ok? Porque não teve o Senhor Jesus como a pedra principal. Ok? Bom dia a todos que estão me assistindo aí. Quem está, irmão Francisco está dizendo bom dia, irmão Francisco. Você está sempre me acompanhando. Deus seja louvado na tua vida. Que o Eterno te mostre o caminho melhor para você seguir. Ok? Então, vocês entendem, gente? A pedra principal tem que ser Jesus de Nazaré em qualquer igreja. A pedra principal, a coluna principal tem que ser ele. Não coloca outra coluna como a principal não, que vai cair. Vai cair. A maior igreja do mundo está toda dividida. Vocês sabem qual é a maior igreja do mundo? Eu não vou nem falar aqui. Vocês já sabem. A maior igreja do mundo está dividida. Por quê? Porque colocou Pedro como pedra principal. E Pedro não é a pedra principal. Pedro não é a pedra principal da igreja. A pedra principal da igreja é Jesus de Nazaré. Ok? Então, mas vamos voltar, que na realidade eu quero falar do lado espiritual da igreja, né? Falar, por que eu citei tudo isso? Porque eu tenho percebido que as igrejas, normalmente elas colocam alguém ali como coluna, um humano. Às vezes os humanos do passado e às vezes os humanos dos dias de hoje. Ok? E aí cai. Aí cai, gente, cai. Se não tiver Jesus como coluna, vai cair. Vai cair. Não coloca o homem como coluna de uma denominação. Não coloca ele como a principal coluna, não, porque vai cair. Ele é só mais. Nós somos pedras que vai ali fechar os espaços e encostar na coluna de esquina, que é Jesus de Nazaré. A coluna do canto. Ok? Não coloque pessoas como coluna. Se você tem ministério, se você conhece um ministério, um pastor, um líder, um missionário, não importa o nome que se dá. Hoje em dia tá muitos nomes, inclusive agora já tem até no hebraico e que tá cada dia um nome novo. Um nome novo, ok? Não coloque os seres humanos como coluna principal, porque vai cair. Não importa o tamanho que chega, uma hora ela cai se tiver o homem como pedra, como coluna principal. Tanto que a maior igreja da face da terra, que no início era uma igreja santa, até uns, pelo que conta na história, até pelo menos uns 300 anos. Era uma igreja santa, não tinha idolatria, não tinha nada do que você está vendo hoje, não. Nada, nada, nada. Era uma igreja santa, morria pelo evangelho. Hoje ela está toda dividida. Por quê? Volto a dizer, repito, tem coisa que a gente precisa repetir, tem coisa que Deus repete, viu? Para você guardar na sua cabeça. A maior igreja colocou Pedro como a coluna principal, está dividida, está desmoronando. Qualquer outra igreja, não importa se ela é batista, assembleia, Deus é amor, cristã do Brasil, que mais, gente? Agora tem os messiânicos, nazarenos, e todas essas várias comunidades, vários
segmentos novos que existem. No Brasil, então, cada dia nasce um. Se não tiver o Senhor Jesus de Nazaré como a pedra principal, vai cair. Vai cair. Ou então fica assim aquela construção balançando. O povo com medo. Porque não está firme na rocha. Jesus. Ok? E quem é? E como é? O que acontecia? O que acontecia quando Jesus estava na face da terra? O que acontecia? Ele só pegava lá a Torá e lia um versículo e falava uma hora sobre aquele versículo, sobre aquele texto. Jesus fazia paraxá. Paraxá, quem entende sabe o que eu estou falando. Jesus fazia paraxá no sábado? Não, gente, ele não fazia paraxá no sábado. Se ele fizesse, ele não ia ser perseguido do jeito que foi. No sábado ele curava. Ele ficava prestando atenção no que aquelas pessoas falavam. Se tiver certo, ele confirmava. Tá certo. Faz o que eles estão pregando aí, mas não faz o que eles fazem, não. Que eles pregam, mas não vivem. Assim o Senhor Jesus dizia, ok? E o Senhor Jesus ficava ali prestando atenção, via uma pessoa endemoniada ali, seja no templo, na sinagoga, tinha uma pessoa endemoniada, o Senhor Jesus via o demônio via o Senhor Jesus, o demônio sabia que o Senhor Jesus era filho de Deus, o demônio se manifestava e Jesus expulsava. Isso acontecia na sinagoga, no templo, pessoas eram curadas, cego, aleijado, de nascença, aquelas coisas ali que, ok? Leia o Evangelho é sobrenatural. Eu não sei como que uma igreja tem Cristo como fundamento, como o Evangelho como fundamento, ou mesmo os apóstolos, ou mesmo a doutrina dos apóstolos, porque os apóstolos pregavam Jesus. Eu não sei como que as pessoas têm e não crê no sobrenatural. Só crê na letra. Ó, a gente vai ler esse texto, vamos discutir se é grego, se é hebraico, se é de onde que veio, que língua é, que língua não é. E fala. Ai, aquele personagem, ai, quem cai em casou, não leva a nada, gente. Teve um pastor que revelou que já existia gigantes na terra quando Adão e Eva foi colocado na terra. Aí a pessoa veio falar, eu não creio. Ué, você não é obrigado a crer em nada, gente. Tem gente que não crê nem no Evangelho, tem crente que não crê nem no Evangelho, tem crente que não crê nem no Evangelho. Como é que ele vai crer que já existia gigantes na face da terra? A ciência mostra aí todo dia, a arqueologia mostra direto aí sobre os gigantes. Mas a pessoa não quer crer. Gente, você acha que eu vou ficar aqui perdendo tempo com quem não quer crer? Eu quero falar sobre o sobrenatural, que sempre acompanhou o Senhor Jesus e os apóstolos, ok? Então vamos lá. Vamos ler aqui Mateus 17. Mateus 17 fala assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João. Então quem foi? Foi Pedro e os 2 irmãos Tiago e João. Tiago, gente, essa tradução de Tiago é só no português que tem esse nome, viu? Porque esse nome, Tiago, foi substituído, outro nome que, o nome mesmo que era do irmão de João, foi substituído por Tiago, que Tiago era o nome do rei, King James, o James. Okay? O James era o rei da Inglaterra, né? E ficou com esse nome de Tiago quando traduziu a carta de Tiago. Aleluia, glória a Deus, tudo da graça. Mas Tiago, não, se você for estudar história, não vai bater com os nomes da Bíblia.
independente se é tradução, se é transliteração, se ok? Por mais que as pessoas falam de Jesus, mas Jesus, temos o J que foi substituído na língua portuguesa pelo Y. Então, toda vez que você vê o J na Bíblia, lembra que tem um Y ali na frente, ok? No hebraico. E na língua italiana, como eu conheço um pouquinho da língua italiana, na língua italiana é um G de gato. Então, toda vez que tem toda vez que o J português, G de gato na língua italiana e Y na língua hebraica, ok? Que seria o Yud. Então, Tiago com T, esse Tiago com T aqui não tem, gente. Não tem, foi colocado depois. Tem uma longa história, mas está substituindo que Yaakov que eles falam, né? Na transliteração, pode escrever também com as letras hebraicas, quem entende vai saber o que é Yaakov. Yaakov vai ter o Yud, vai ter o Kof, como diz, né? Vai ter o Veit. Por que eu estou explicando isso? Para vocês verem que tem coisa que foi mudada. Mas isso não vai mudar a salvação das pessoas, ok? E também não tem que ficar perdendo muito tempo brigando por causa do nome. O tempo está curto. Nós temos que clamar as pessoas para que se arrependam que Jesus está voltando. Ok? Então vamos lá. Mateus 17. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Ok? Levou em particular. Tem coisa, por isso que eu falei que eu não acredito em comunismo, não existe comunismo na igreja, nem no céu. Então, o Senhor não levou todo mundo, o Senhor levou aqueles 3 irmãos. Por quê? Porque aqueles 3 irmãos já estavam acostumados a comer um pouquinho de alimento mais pesado. Os outros escandalizavam com tudo, como hoje tem muitos, né? As pessoas escandalizam. Você vai falar do evangelho, os crentes escandalizam. Os evangélicos rejeitam o evangelho. É o que eu comecei a descobrir depois de fazer algumas postagens do evangelho. A gente descobre que o evangélico rejeita o evangelho. Então vamos lá. E foi transfigurado diante deles. Transfigurado, gente. Transfigurou. Não era mais aquela figura humana. Não era mais aquela figura humana, gente, que você está acostumado a ver. Essa transfiguração aqui é o corpo espiritual, ok? Aleluia? É o corpo espiritual. Quem depois da morte e da ressurreição, as pessoas vão receber esse corpo. O teu espírito é o teu corpo. Teu espírito tem o formato do teu corpo, ok? O teu espírito tem o formato do teu corpo. Mas aqui foi um corpo que foi transfigurado, transformado. É como será no arrebatamento para quem estiver vivo na terra, ok? Essa transfiguração. Diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ok? Ali tem uma transformação. E o Senhor Jesus teve aquela transformação ali, como será no arrebatamento das pessoas, mas ele voltou de novo ao estado natural, ok? Então houve a transfiguração, foi transfigurado diante deles, e seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a luz, ok? É como se ali o Senhor Jesus nem tinha morrido, nem tinha ressuscitado, gente, mas ele já estava com aquele corpo, né? Por aquele momento ali, ele ficou com aquele corpo glorificado, como seria ele depois da ressurreição. Vamos lá, o versículo 3 de Mateus 17, ok? E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele.
Ué, mas espera aí, como que aparece Moisés e Elias falando com Jesus? E que negócio é esse? Eles estavam mortos. Eles estavam mortos. Como é que eles aparecem falando com Jesus? E aí? Você já parou para perguntar? As pessoas que acreditam que morreu, acabou. Crente que acredita que morreu, fica lá no estado de dormência, não faz nada. E aí aparece Moisés e Elias. Ué, mas como? Como? Como Deus quer. Quando Deus quer, aparece. Ok? Tá vendo como nós não conhecemos nada do mundo espiritual? Quando Deus quer, aparece, gente. A Bíblia fala que Elias foi arrebatado. Elias foi um arrebatamento tipo quando será o da igreja, dos que tiver vivo no corpo de carne, ok? E Moisés só fala que Deus escondeu o corpo dele, ok? Então você vai ficar aqui, não sei quanto tempo discutindo isso, não vai chegar a lugar nenhum, porque não tem como explicar. Ah, mas quem vai pro céu não volta mais. Quem vai pro céu de lá não sai mais. Não, mas eles estavam dormindo. Não, mas eu não sei o que, não sei o que. Na realidade é que as pessoas não creem no sobrenatural. Mas o evangelho e as cartas dos apóstolos é recheado de sobrenatural. Ok? Então apareceu Moisés e Elias. Que Deus escondeu. A Bíblia conta a história que o corpo foi escondido porque teve uma guerra entre o anjo do bem e o anjo do mal para pecar do corpo de Moisés. Ok? E Elias foi arrebatado como será a igreja dos que estiver vivo na terra, quando o Senhor Jesus vir recolher. Mas eles aparecem ali para Moisés, conversando com Jesus no monte. Conversando com Jesus no monte. Presta atenção. Ok? 4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Pedro já ficou tão feliz de ver. Ei, Pedrão, sempre com as ideias dele. Ele ficou tão feliz de ver ali aquela coisa linda que ele estava vendo na frente dele, que ele falou assim: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Oh, Jesus amado. Nós, seres humanos, às vezes falamos cada besteira, gente. Na hora da emoção, principalmente. Né? Pedro, em vez de ficar quieto e prestar atenção no que estava acontecendo, Pedro já planejou na cabeça dele construir 3 tendas. Gente, quem está com o corpo glorificado não habita nessas tendas da terra. Não habita. Muita gente está querendo fazer tenda lá em Jerusalém para Jesus. Qual foi a tenda que Jesus ficou depois da ressurreição? Alguém sabe explicar para mim qual foi a tenda que ele ficou? Gente, a cabeça foi feita para pensar. Vamos lá. O 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me compraz, em quem me alegro. Presta atenção no que ele diz, a ele ouvir. Presta atenção no que ele diz. Para de ficar com as suas ideias. Às vezes a gente está tanto preocupado de fazer isso, fazer aquilo para Jesus, igual Pedro ali, e a gente não presta atenção no que a palavra, no que o Evangelho diz. Meu Deus, ajuda, Senhor, eu quero prestar atenção
no que o Senhor diz, o que o seu Santo Espírito diz, o que está escrito, o que não está escrito, mas o seu Espírito Santo quer me revelar, eu quero prestar atenção, Senhor. Eu não quero fazer igual Pedro, que já ficou pensando no material, mente, porque eles queriam que Jesus fosse assim o sobrenatural ali na terra e ficasse ali. E ele ofereceu fazer essas tendas. E como que Pedro entendeu que era Moisés e Elias? Gente, é coisas sobrenaturais. Eles não tinham. Pedro não tinha visto Moisés e Elias. Foi muitos anos antes de Cristo. Ok? Pedro não tinha visto Moisés e Elias. Pedro não. Aleluia, glória a Deus. Pedro não tinha visto Moisés e Elias. Naquela época não tinha filmadora, não tinha máquina fotográfica, não tinha nada. Mas Pedro reconheceu ali Moisés e Elias e já ofereceu fazer uma tenda para eles. Porque Pedro só pensava naquela terra ali de Israel. Todo judeu é assim, gente, só pensa naquela terra de Israel. Ok? Vamos continuar? O 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa a envolveu. Pois é, isso aqui eu já li. E falou que era para dar ouvido que Jesus estava falando. Não era para ficar ali preocupado com tenda. Era para dar ouvido que Jesus estava falando. O 6. Ouvindo-a os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aí quando eles ouviram a nuvem falando, por enquanto estava tudo bem, né? Eles não se assustaram em ver Jesus transfigurado. Não sei se eles já teriam visto Jesus outra vez, nós não sabemos. Não foi tudo que foi para a Bíblia. As pessoas, essa crê no que está na Bíblia, mas não foi tudo que foi para a Bíblia. Tem coisa que não foi para a Bíblia. Então tem algo mais além do que está na Bíblia. Para de ser incrédulo. Então Pedro não se assustou que vê Jesus transfigurado, Elias e Moisés. Ele não se assustou. Ele ficou tão à vontade que ele já queria construir 3 tendas. Um para cada. Mas quando a voz saiu da nuvem, quando a nuvem falou, olha o que aconteceu, gente. Ouvindo os discípulos, caíram de bursos, caiu de barriga para baixo, ok? Os braços para baixo. Tomado de grande medo. Só aí que eles foram se tocar, que eles estavam diante de algo espiritual, muito forte, muito poderoso. Aí nessa hora, a Bíblia não fala quanto tempo, porque a Bíblia é muito resumida, gente. Os evangelhos é muito resumido. Não fala quanto tempo eles ficaram caídos. Só fala que eles caíram. Depois já entra o versículo 7, falando assim. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo, ergue-vos e não temais. Então, eu não sei quanto tempo eles ficou ali caídos. Nós não sabemos, a Bíblia não fala. Mas eles só levantaram na hora que Jesus veio e falou para eles levantar. Só levantaram. E às vezes é preciso Deus mostrar o sobrenatural para algumas pessoas, para elas parar de ficar pensando só no material. Ok? Tem gente que só se converte com o sobrenatural. Tem judeus e muçulmanos. Árabes, né? Melhor colocar essa palavra árabes. Judeus e árabes. Eles só se convertem com alguma coisa sobrenatural, igual Paulo. Lembra de Paulo? Que caiu lá. Quando viu Jesus, já chamou ele de Adonai rapidinho. Lembra de Tomé, que era incrédulo? E quando ele viu Jesus ressuscitado, os sinais dos pregos, ele falou, Senhor, Deus meu,
Deus meu e Rei meu. Ok? Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pois é. Tem gente que só acredita quando vê o sobrenatural. Aqueles discípulos estavam achando que aquilo tudo era normal ali. Moisés, em cima do monte, conversando com Jesus. Elias, tudo com o corpo glorificado. O rosto iluminava, as vestes iluminavam. Até aí tudo bem. O judeu está acostumado com o sobrenatural, gente. Quem não está acostumado com o sobrenatural é evangélico. O evangélico não está acostumado com o sobrenatural. O cristão não está acostumado com o sobrenatural, mas os judeus eram acostumados com o sobrenatural. Então, até ver Jesus ali transfigurado, conversando com ele. Moisés para ele era normal, tanto que ele já queria fazer uma casa para cada um. Porque eles queriam que ficasse assim, eles queriam que só Jesus ficasse o resto da vida daquele jeito. Você dizer que Pedro lutou muito porque ele não queria que Jesus morresse. Muito menos daquela forma que o Senhor Jesus morreu, né? Pedro lutou muito, até na última hora, para tentar impedir que Jesus morresse. Às vezes, na nossa ignorância, a gente pensa que a gente está ajudando Deus e a gente está atrapalhando. Aleluia. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Ontem eu vi um testemunho. De um pastor que ele nasceu no meio do evangelho, mas já do evangelho sobrenatural. E com 8 anos ele já experimentou uma das piores coisas que uma criança pode passar na vida. O pai, separação dos pais. Na igreja. Na igreja, gente. Vocês não têm ideia do mal que faz a uma criança quando os pais estão na igreja e se separam. Vocês não têm ideia do mal que faz. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Eu já vi isso acontecer. Tem adolescente que tem problemas porque os pais separaram na igreja. Porque o pai arrumou uma amante, ou a mulher aceitava ele junto com a amante, ou então ele ia embora. Ou a igreja aceitava ele com a amante, porque na realidade quando a pessoa é pastor na igreja, e ele tem uma amante, e ele continua fazendo a obra como se nada tivesse fora do normal, ele quer que a igreja aceite ele com a amante. Então foi isso que aconteceu. E esse jovem, a igreja tomou uma posição, falou, não, você não vai ficar aqui como pastor na igreja com amante. E o homem não quis mudar, achou que ele não estava errado, abandonou a igreja e a família. Ok? Tem isso? Tem. É uma pancada forte, mas tem. Infelizmente. E eu vi o testemunho daquele que começou ali de menino com 8 anos, passando pela decepção da separação dos pais. A mãe dele nem queria separar, mesmo sabendo que ela estava sendo traída, ela nem queria separar. Mas ela era pastora e ela tinha que dar exemplo na igreja. E ela tinha que ter uma vida santa. E ela não podia compartilhar naquele adultério do marido. E ela ficou jovem. Não sei se eram uns 30 anos, 30 e pouco, não sei quanto. Tinha um filho de 8 anos mais velho. E até hoje ela não casou não, viu, gente? Ela dedicou a vida dela todinha para os 2 filhos e para Deus. E os filhos dela são pastores.
Mas eu estava vendo esse testemunho ontem. Quem quiser, assiste lá. Eu coloquei no meu Facebook, porque graças a Deus, o Senhor já me libertou desse espírito de religiosidade. As pessoas, tudo elas falam que é do diabo. Ok? Tudo fala que era do diabo. Esquece que Moisés foi criado na casa de um satanista. Moisés, para ser protegido do próprio diabo, foi criado na casa de um satanista. Porque o diabo queria destruir com todos os filhos de Israel que nascesse, dos israelitas. E Moisés foi adotado pela filha do faraó. E foi criado na casa dos satanistas. Gente, vocês não conhecem Deus. Vocês não conhecem Deus. Deus usa o que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. Esse santo é o nome do Eterno. E ontem eu vi esse testemunho desse pastor no Vilela. Tá aí no meu perfil, quem quiser procura. E veja até o final. Gente, foi tanta experiência sobrenatural que ele viu e que ele viveu, que depois eu não conseguia dormir. Foi à noite que eu assisti, né? E eu começava aquelas coisas que ele estava falando ali na entrevista, acho que umas 2 horas, não sei, ou quase 2 horas. Depois eu não conseguia dormir, a minha alma despertou, a minha mente despertou. Eu conheço esse rapaz, esse jovem pastor, ele é casado. Eu conheço ele, eu já fui na igreja dele, eu já vi ele muitas vezes ele pregando, mas eu não conhecia a profundidade do testemunho dele, eu não conhecia. E ontem, depois que eu assisti, gente, eu não conseguia dormir. Eu durmo escutando a Bíblia, agora eu tô escutando no italiano, para me aperfeiçoar mais com a língua italiana. E eu tive que colocar o vídeo todinho, o vídeo todinho dos Salmos, que é demorado. Quando eu falo os Salmos lentamente, é demorado, viu? E eu passei a noite, mesmo assim eu acordava, depois eu dormia de novo. Porque aquele testemunho foi muito forte, me abalou. Sobrenatural. Pessoas que vivem o sobrenatural. Ok? Então, eu não sei qual é a sua fé, não sei qual é a sua igreja, não sei qual é a sua religião. Aqui no meu Facebook eu tenho gente que é crente, gente que não é crente, assim, quero dizer que não frequenta uma igreja. Tem gente que frequenta a igreja, tem gente que não frequenta, tem gente que é da católica, tem gente que é da evangélica. Mas eu não quero falar sobre isso, eu não quero estar falando sobre comunidades. Eu quero, assim, é você, o seu particular. Qual é a experiência sobrenatural que você tem com Deus e com o mundo espiritual? Qual é o nível de espiritualidade que você vive? Você tem vontade de viver o sobrenatural? Pede a Deus, que Ele vai te mostrar. Fala com Jesus. Você não crer mais em nada, nem a Bíblia você quer mais, porque você acha que a Bíblia é os homens. A Bíblia não é os homens, a Bíblia é a Bíblia, os homens é os homens. As pessoas se decepcionam com os homens e viram as costas para Deus, viram as costas para a Bíblia. Mas os homens é os homens, gente. A Bíblia é a Bíblia. Para com isso. Essa pessoa, aquele menino que recebeu a decepção com o pai pastor com 8 anos. Se a mãe dele não tivesse ficado firme com Jesus e ensinado um caminho da verdade para ele, você acha que ele ia ser pastor hoje em dia, gente? Tem 4 filhos. Você já acha que ele ia ser? Não ia não, gente. Não ia não. Porque a decepção foi muito grande. Mas a mãe dele ficou firme e não deixou os filhos viver por aquela situação do passado. Ok?
Então, se tiver alguém aqui que está decepcionado com a igreja, com o pastor, com o obreiro, para com isso, se liberta. Pega o evangelho e vai ler. Pega os escritos apostólicos e vai ler. Pergunta para Deus o que Ele quer da tua vida, o que você precisa fazer aqui nessa terra. Cada um de nós tem uma missão. Ok? Fala com Deus. Não se preocupe. Não fica preocupada. Ah, mas que igreja que eu vou? Eu vou ou não vou para a igreja? Que igreja que eu vou? Para com isso. Isso é Deus que vai decidir para você. Você só tem que entregar sua vida para Jesus e conversar com Jesus. Pedir para Jesus entrar em você. Você tem que pedir para Jesus. Você tem que pedir para Deus te dar para Jesus. Nós temos que querer. Não é os outros que decidam por nós. A pessoa pega alguém, leva na igreja e fala, você tem que aceitar Jesus. Não, gente, não é assim não, você tem que aceitar Jesus. Jesus não obriga ninguém a aceitar Ele. Você precisa abrir o seu coração para deixar Jesus entrar. Se você quer Ele, você tem que abrir o seu coração. Você não é obrigado a aceitar, ninguém é obrigado a aceitar. Tem dois caminhos, o da luz e o das trevas. Ou você vai para a luz, que é Jesus, ou você vai para as trevas, que é o mundo, e termina nas trevas. Ok? Então só tem esses dois caminhos, ou Jesus ou as trevas. Jesus é a luz do mundo, o resto é trevas. Ah, mas tem que ter conhecimento assim assado. Ah, mas viu anjo, ai, mas não sei o que. O anjo que você viu é de Jesus? O anjo que você viu confessa que Jesus veio em carne, foi gerado do Espírito Santo. Esse anjo confessa isso, que Jesus é filho de Deus, vem em carne. Se esse anjo que você viu não confessa isso, ele não é de Deus, ele não é de Jesus, ok? Porque tem gente que tem experiência com o mundo espiritual, mas do lado negativo, do lado das trevas, do espírito do engano. Ok? Eu quero a luz, eu quero Jesus, eu quero as experiências que vêm do trono de Deus. E Deus seja louvado. Vos deixo por aqui, que eu já falei bastante. Que o Eterno vos abençoe. Mas toma a decisão, busque o Senhor. É você e Deus, é você e o Santo Espírito de Deus. Deus pode colocar assim alguém do teu lado para te ajudar na caminhada. Eu não estou falando só de casamento, estou falando de um irmão de fé ou de uma irmã de fé que realmente tem temor a Deus e vive em santidade para ajudar você a fazer a obra. Mas você tem que decidir fazer a sua parte. Ok, gente, fica todos na Shalom, paz, até qualquer hora. Que o Eterno nos abençoe em nome de Jesus, amém.